esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e hoje eu trago pra vocês a minha análise de VHS, filme que dá início à trilogia VHS, e pra cada filme eu vou soltar um vídeo essa semana. Pra quem não sabe, VHS é um found footage, é aquele formato de filme que simula um documentário como se fosse real, estilo Bruxa de Blair, e os filmes funcionam da seguinte forma. Somos apresentados a uma trama onde os personagens acabam encontrando fitas VHS e colocam uma por uma num aparelho para assistir, e é quando a gente também assiste as fitas enquanto rola essa história central paralela que vai ser concluída só no final do filme, quando todas as fitas, ou seja, todas as outras mini histórias já estiverem concluídas. Nesse primeiro somos introduzidos a uma gangue de criminosos, assediadores, abusadores, ladrões, possivelmente nazistas, que vivem atormentando as pessoas, quebrando coisas, assediando sexualmente. Pra vocês terem uma ideia, logo de início a gente já vê eles indo pra cima de um casal no estacionamento, tirando as roupas da mulher enquanto batem no cara, tudo isso sendo filmado por um deles. E aí em seguida eles vão parar numa casa que eles invadem sem saber quem mora ali, se tá vazio ou não, onde numa das salas eles encontram um corpo de um homem, provavelmente o morador daquele local, já morto, sentado na poltrona, e no mesmo lugar a TV com o VHS e as fitas reunidas, e assim começa a maratona de curtas antológicos, cada um com uma história mais pesada do que o outro. A primeira fita se chama Noite de Amador e mostra 3 amigos, Shane, Clint e Patrick, que alugaram um quarto no motel e têm o objetivo de sair, curtir a noite e depois levar algumas mulheres pra lá na volta. Detalhe, os óculos do Clint foram equipados com uma câmera escondida, o que vai permitir que eles gravem um vídeo pornô amador em segredo, uns puta babaca. Eles então caem noite adentro, vão pra um bar encher a cara e lá conhecem algumas mulheres, entre elas Lisa, que é uma jovem extrovertida que tava lá com um grupo de amigas, ela se interessa pelo Shane, e também Lily, uma garota que aparentemente estava por ali sozinha, muito da estranha, que se mostra estranhamente atraída pelo Clint, e ela só sabe dizer bem baixinho: "Eu gosto de você, eu gosto de você. Gosto de você." Quase como um sussurro que sai arranhado dela. Nisso, você, telespectador, já percebe que tem alguma coisa errada ali, mas os caras estão em outra vibe, bêbados, curtindo a farra, loucos pra transar, e seguem com as duas de volta pro motel. Lá o Shane vai pra cama com a Lisa e o Clint tenta se entrosar intimamente com a Lily. E o Patrick fica no sofá rindo da situação, e é aí que o negócio começa a ficar sinistro. Esse vai ser um curta que eu não vou perdoar nos spoilers porque eu tô com muita vontade, então pode adiantar aí 1 minutinho, 60 segundos, se não quiser ouvir. I guess they like each other. I like you. Dude, what's up, man? A Lily fica quieta a maior parte do tempo, e quando a Lisa desmaia bêbada, o Shane fica meio bolado de não conseguir o que queria, e aí ele vai apostar na Lily, já que nessa altura o Clint não estava muito confortável por causa do comportamento da garota. E o Shane começa a fazer sexo com a Lily, quando de repente, malandro, ela começa a sofrer uma transformação num tipo de criatura animalesca, selvagem, violenta. Ela começa a despedaçar o corpo do Shane durante o sexo, e enquanto ele grita de agonia lá, o Clint e o Patrick se escondem no banheiro, aterrorizados. Eles ficam em pânico lá dentro, até que decidem sair e vem o amigo já morto na cama. Enquanto a criatura mata o Patrick, o Clint acaba escapando. Na escadaria ela aparece novamente perguntando se ele gostava dela, que é quando a gente pode ver de perto a forma já bizarra da Lily. Quando ela percebe que o Clint não gostava dela, e ela começa a chorar, e ele, em choque, aproveita pra fugir já todo quebrado, e no estacionamento, quando ele começa a pedir ajuda pras pessoas, o Clint é pego pela criatura, que já na sua transformação final, agora com asas, parecendo uma morcega humana, leva a sua presa direto pro céu. O óculos dele então cai no chão, e assim o curta termina. Tenso! Eu adorei esse primeiro, é o meu preferido desse filme, a construção é muito bem feita, a tensão que vai se construindo, você já sabe que vai dar merda, mas não dá quando você espera, e aí do nada descamba pra uma coisa pior do que o imaginado. E pra quem ficou curioso, em minhas pesquisas como investigador sobrenatural, eu descobri que a Lily, ou seja, a criatura, se tratava de uma súcubo, a contraparte masculina de um incubus, que é como um demônio em forma feminina que aparece nos sonhos para seduzir os homens. De acordo com as tradições religiosas, a atividade sexual repetida com uma súcubo pode causar problemas de saúde física ou mental e até mesmo a morte. E conforme a obra judaica Zohar, Lilith, a primeira esposa de Adão, se tornou uma súcubo ao se recusar a retornar para o jardim do Éden, se casando em seguida com o arcanjo Samael.
Uma súcubo pode assumir a forma de uma jovem bela, porém uma inspeção detalhada pode revelar deformidades em seu corpo, como garras de pássaro ou caudas de serpente. É igualzinho vemos no curta lá, quando o Clint se recusa a continuar na brincadeira com a Lily, quando ele olha ali pros pés dela, que são meio bizarros e se encaixam perfeitamente nessa descrição. Okay. Hi. O segundo episódio se chama Segunda Lua de Mel. Um casal, Sam e Stephanie, viaja para o Arizona. Eles visitam uma atração temática de Velho Oeste, onde a Stephanie recebe uma previsão de um cartomante mecânico que afirma que ela logo se reunirá com um ente querido. Naquela noite, uma mulher chega no quarto de motel deles e pergunta se o Sam pode dar para ela uma carona no dia seguinte. No meio da noite, enquanto o casal tá dormindo, alguém invade o quarto, liga a câmera e filma os dois dormindo. Esse aqui é muito macabro e tem um final que eu realmente não esperava, ainda que não tenha a melhor construção. Eu acho que eles poderiam ter dado mais pistas do que viria pra gente tentar adivinhar antes de acontecer, mas isso não é muito possível. Ainda assim, uma ótima fita, e a atriz que faz a Stephanie é muito linda e fofa. A terceira fita se chama Terça-feira, dia 17. 3 amigos, Joey, Spider e Samantha, acompanham uma garota chamada Wendy num acampamento. O Joey filma o grupo enquanto Wendy os conduz pela floresta e é quando ela comenta como se não fosse nada sobre assassinatos que ocorreram por ali no passado. Os amigos ficam meio céticos e entendem que ela estava brincando, e conforme o tempo vai passando, a câmera começa a detectar atividades sobrenaturais pela mata, como se a frequência da filmagem fosse afetada por alguma coisa ali, mostrando imagens de pessoas morrendo, tudo distorcido, e a silhueta de uma figura assassina assim no meio. De repente, como vocês podem imaginar, a merda vai toda pro ventilador, começa ali uma sanguinolência, e infelizmente esse é o pior de todos, na minha opinião. Primeiro que não dá pra entender muito bem nada do que acontece quando a coisa começa a ficar feia ali na imagem. Segundo que você simplesmente não compra as atitudes de certos personagens. Não tem justificativa pra fulano fazer tal coisa, é meio surreal, não faz sentido. E terceiro, e o que mais me irritou, não acaba nunca. Quando você acha que vai terminar, continua a palhaçada, e como o formato dessa fita usa muito aquele recurso da distorção, ruído, etc., fica muito irritante, pois você assiste uma coisa que você não tá entendendo durante uns 5 minutos, cheio de sons e imagens que ficam agredindo seus olhos e ouvidos. Próximo. A quarta fita se chama A Coisa Doentia que Aconteceu com Emily quando era mais jovem. Aqui o segmento é mostrado pra gente através de chats de vídeo no computador, igual aquele filme Buscando. Emily, uma jovem, fala com seu namorado James sobre um caroço estranho no seu braço e como isso lembra a ela um acidente que ela sofreu quando era mais jovem. Após testemunhar uma entidade infantil entrar no seu quarto e bater na porta, a Emily acredita que seu apartamento está assombrado. O senhorio afirma pra ela que nenhuma criança jamais morou no apartamento, mas ela não se convence. Durante os próximos videochats com o James, a Emily fica cada vez mais surtada, chegando a abrir o seu braço com um bisturi pra descobrir o que era o inchaço, o que causa espanto no James, que pede que ela pare com aquilo antes que a ferida se infeccione. Esse curta é muito legal também, você cria 1000 teorias enquanto assiste, mas quando você entende do que se trata, a cabeça faz tipo... Eu não posso nem falar qual que é o tema, o elemento que surge nesse curta, porque isso já seria spoiler, e muita gente sequer entendeu exatamente do que se tratava. Eu, por exemplo, tive que dar uma confirmada na internet, e diferente do Segunda Lua de Mel, o bacana é que tem uma coisinha ou outra aqui e ali, que se você for um exímio observador, você consegue descobrir pelo menos parte do plot antes que ele aconteça, e eu acho isso muito bacana. O último curta se chama 31/10/98. Como podemos ver na data título, a história se passa no Halloween de 98, então teremos ambientação no Dia das Bruxas. Um grupo de amigos vai a uma festa de Halloween na casa de um parceiro, sendo que um deles, Tyler, está fantasiado de um ursinho de pelúcia com uma câmera de babá implantada nele. O grupo acaba indo parar no lugar errado, porém, sem saber disso, eles se esgueiram para dentro da casa e lá começam a presenciar vários fenômenos paranormais. A princípio eles acreditam ser alguma atração realista e ficam se divertindo pela casa, até que no sótão eles encontram vários homens reunidos ao redor de uma mulher pendurada nas vigas.
fazendo uma espécie de ritual. Acreditando que aquilo era uma encenação, o grupo anuncia sua presença de um jeito brincalhão, porém após a reação dos residentes, eles descobrem que nada daquilo era fingimento e que correm um enorme perigo. Essa fita é bem massa, tem umas reviravolta louca, os acontecimentos são frenéticos e com certeza foi a produção mais cara do filme, já que é recheada de efeitos especiais, coisa que nunca é barata de se fazer, e tem um final chocante e encerra as fitas de uma maneira magistral. E esse filme tem uma coisa interessante que assim, você pensa, a gangue que dá play lá no início nas fitas, então, após eles assistirem todas as fitas, aí a gente vai ter a resolução da história deles. Mas não, na verdade, a cada fita que termina, o progresso dessa história vai acontecendo. Em determinado momento, inclusive, muda o cara que tá assistindo, porque com o outro já acontece alguma coisa. Já foi encontrar Jesus. Ou não, né? No caso deles, foi pro inferno, que era uma galera bem desgraçada. E essa parte é finalizada antes da última fita, a do Halloween, e é com essa que a gente encerra o filme. E é isso. Começamos aqui a nossa sessão da trilogia VHS. Muito em breve vamos trazer aqui no canal a análise do segundo filme e do terceiro, então fiquem ligados, ativem o sino para receber as notificações. Valeu, meus bruxos e vítimas. Não esqueçam de usar preservativo, caso vocês esbarrem em alguma sucubo por aí. Tamo junto e até mais, a gente se vê por aí. Fala aí, esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. E dando sequência aos nossos vídeos da trilogia VHS, chegamos aqui no segundo filme, VHS 2, que segue o mesmo formato do primeiro, uma antologia que mostra 5 gravações, sendo cada uma delas um curta-metragem de terror, possuindo certas conexões umas com as outras. No início, somos apresentados aos protagonistas, e eu digo protagonistas entre aspas, porque é essa história que vai abrir e fechar o filme. Larry e Aisha, 2 investigadores particulares / chantagistas. Vemos um homem e uma mulher entrando num motel para se relacionar e o Larry sorrateiramente registra tudo com a sua filmadora. Quando uma funcionária do motel descobre, diz que vai chamar a polícia e nisso o homem lá dentro percebe e vai correndo atrás dele. O Larry consegue escapar e entra em contato com o cara dizendo que ele deveria depositar um valor X na conta dele, caso contrário sua esposa receberia o vídeo. Em seguida, eles vão até uma residência abandonada de Kyle, um estudante universitário desaparecido, cuja mãe entrou em contato com o casal pedindo que o encontrassem. O local parecia abandonado, e lá eles encontram uma pilha de fitas VHS e um laptop que ainda gravavam um vídeo pela webcam. O Larry então pede que a Aisha assista as fitas enquanto ele inspeciona a casa, e aí ela começa a assistir sem perceber que algo a observava nas sombras. É aí então que começa a sequência e eu vou falar um pouco sobre cada arquivo encontrado. O primeiro se chama Fase 1, Ensaio Clínico. Um homem, Herman, está sendo examinado por um médico no olho, onde uma câmera é encaixada no implante ocular que substitui o olho que o Herman perdeu depois de ter sofrido um acidente. Acompanhamos os eventos seguintes do ponto de vista de Herman, literalmente, e depois dele voltar para sua rotina, começa a presenciar coisas muito estranhas na sua casa. Ele vê algo que parece ser alguém deitado debaixo dos lençóis da sua cama, depois se depara com um homem sangrando que parecia estar morto, enfim, diversas aparições passam a atormentá-lo. E honestamente, esse de todos é o que eu menos gostei, porque eu sinto que ele dá as coisas muito fácil pra gente. É pisar na casa do homem que começa a ver as assombrações, que dá pra ver nitidamente a menina, o homem. Me lembrou muito as noites de terror no Play Center, saca? Quando você entra no castelo, tudo muito programado, é como se fosse um VR do Castelo dos Horrores. Seguindo. O segundo vídeo se chama Um Passeio no Parque. Mike, um ciclista com câmera no capacete, anda por um parque estadual numa bela manhã de sábado, até que uma mulher ensanguentada aborda ele pedindo ajuda. E de repente uma caralhada de zumbis aparece, o Mike é mordido e morre no local. Pouco depois um casal encontra ele e tenta socorrê-lo, quando ele sofre a transformação e vira também um zumbi, matando e transformando os dois também. Esse é talvez o meu curta preferido, porque ele é despretensioso, ele só quer tipo fazer uma ode aos zumbis, e você fica realmente impactado porque o personagem é introduzido como um cara afetivo, indo andar de bike ali todo feliz da vida, ele recebe uma ligação da esposa, a gente vê a química e o humor entre os dois, e aí do nada, toma! Eu vou tentar não dar muito spoiler aqui, mas também tem uma sequência depois disso tudo em que os zumbis invadem uma festa de aniversário em família e eles chegam tocando terror e é classe A você acompanhar tudo isso da perspectiva do zumbi, já que a câmera ainda tá no capacete lá do Mike.
O vídeo seguinte, Porto Seguro, disputa com o anterior qual que é o meu favorito, porém ele vai na direção oposta, sendo bem ambicioso na sua proposta, trazendo uma história bem maluca e cheia de absurdos. Uma equipe se infiltra num culto indonésio na tentativa de gravar um documentário e dentro do lugar encontram símbolos bizarros, crianças em sala de aula, mulheres esquisitas, e tudo parece bem suspeito, até que os sinos começam a tocar e o líder do culto despiroca total. Ele parece um daqueles vilões espalhafatosos de anime, sabe? Levantando na mesa, começa a gritar com o cara. Então ele anuncia no fone para todo o local que a hora do acerto de contas havia chegado. E é quando os cultistas começam um suicídio em massa, de diversas formas. Dão vários copos para as crianças tomar com veneno, os adultos começam a se dar tiro, o negócio vira um inferno na Terra, literalmente, já que tudo isso acaba culminando em anticristo, fim do mundo, etc. E eu nem falei as partes mais bizonhas desse vídeo. A única coisa que eu realmente não gostei foi o final, o finalzinho mesmo, já tava muito bom, aí os caras quiseram dar uma extrapolada, fazer uma coisa lá que eu até agora não entendi se era pra eu ter medo, ou se era pra eu ter dado risada, achado engraçado, enfim. Senhor, que é isso? Você não me escutou! Senhor! Festa do Pijama Abdução Alienígena é o último vídeo reproduzido, que pelo nome vocês já podem imaginar trata-se do tema UFO, ETs. Aliens. Gary e Randy chamam seus amigos pra zoeira quando os pais vão viajar e os quatro atormentam a vida da irmã mais velha deles, Jen, e o seu namorado Zack, enquanto gravam vídeos muito zoeiros pela sexta-feira, né, meu? Mais tarde naquela noite eles começam a ver luzes fortes e sons ensurdecedores e a energia da casa cai. É quando o Zack pega a sua espingarda, mas é atacado por um dos alienígenas que vão pra cima dos adolescentes, os jogando no lago pra se afogarem com o saco de dormir e tudo. Infelizmente, a qualidade do episódio cai muito depois que os ETs aparecem, de tão mal feito que os bichos são. Eu faria melhor com o efeito do Instagram, malandro. Os caras meteram uma fantasia de 1,99, não tô brincando. Fora isso, até que o curta apresenta ali um suspense bacana, é um dos que mais parecem de fato ser reais. Claro, antes da aparição dos aliens, né? Parece que realmente a gente tá vendo imagens de uma galera de verdade numa casa aleatória por aí. E, esse aqui tá na minha lista negra por ter me feito assistir um cachorro morrendo, que é uma coisa imperdoável, ainda que de mentira. O quê? Bom, então, voltamos à casa do universitário, onde o Larry e a Isha estão, e coisas medonhas começam a acontecer, e o filme acaba com um tom bem sombrio. Essa história principal, junto com a do culto religioso, são de fato as mais pesadas que tem no filme. E dito tudo isso, o VHS 2 fica um pouco abaixo do seu antecessor, com 2 facadas e meia, mas ainda assim, uma nota razoável, passou na média, diferente do próximo e último que a gente vai ver aí amanhã quando eu postar. Eita porra! Quem é você, meu? Desculpa, filho. Estou produzindo, meu. Foi mal, mas é que eu tenho que guardar ela, senão escurece, eu não acho mais. É isso. A gente vai ficando por aqui. Peço que se você gostou do vídeo, compartilhe com os amigos. Comenta aí sobre o filme, caso tenham visto, pra gente trocar uma ideia. E a gente se vê por aí. Chegamos então ao último filme dessa trilogia de terror VHS da Bloody Disgusting. Se você não viu os vídeos anteriores, tá aí na descrição. Lá eu falo sobre cada trama apresentada nas fitas, com algum spoiler. Opino sobre qual que é o melhor curta, qual eu menos gostei, etc. Só clicar aí. Esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. Se inscrevam no canal e ativem o sino para receber as novidades. VHS Viral, o terceiro filme, foi lançado em 2014 direto para vídeo em outubro e depois em alguns cinemas bem pontuais em novembro para fazer uma graninha. Bom, como o próprio título já diz, viral. Um tema bastante presente durante esse longa vai ser a tecnologia, principalmente na história que serve de base, ou seja, aquela que o filme começa e vai sempre revisitando conforme os curtas vão acabando. E vamos a ela. Kevin, um cinegrafista amador, vive gravando a sua namorada Iris no cotidiano, coisa que ela curte. Ele vive com a sua avó no seu apartamento, com quem tem uma relação meio conturbada, e numa noite uma perseguição policial acontece perto do seu bairro e é quando ele vê a oportunidade de gravar um vídeo viral. Ele sai de câmera na mão, porém no meio da confusão vemos um policial sendo atropelado, e nisso a Iris é sequestrada por um caminhão,
imagens da Iris começam a ser transmitidas no celular do Kevin, que pega sua bicicleta e passa a perseguir o caminhão, enquanto a cidade toda está em meio ao caos, já que as pessoas estão recebendo imagens estranhas nos seus celulares que as tornam insanas e violentas. E nisso, de repente, em meio às distorções das imagens, somos levados ao primeiro curta-metragem, e aí a gente já vê a primeira diferença desse filme em relação aos seus dois antecessores, que não tem aqui aquele elemento que torna o filme uma experiência mais pessoal, de alguém achando num lugar, encontrando as fitas e assistindo e tal. É como se essa história principal fosse só mais uma das fitas, e tudo sai de alguma fonte anônima de sei lá onde. Level than anyone else. Today's magic. O primeiro curta dos 3 que se seguem, sim, enquanto nos anteriores a gente tem 4, nesse aqui veio 1 a menos, se chama Dante o Grande. Dante, um mágico sem talento, descobre uma capa que pertencia a Houdini, famoso ilusionista, que concede a ele o poder de realizar magia de verdade. Ele rapidamente se torna famoso, embora o preço que a capa exija para funcionar seja alto demais. Quando Scarlett, sua assistente e amante, descobre os segredos do Dante, ela alerta a polícia. Esse primeiro curta começa de uma maneira super frenética. Eu cheguei a conferir se estava assistindo mesmo o VHS, porque destoa bastante dos outros filmes. Isso eu digo pela dramaticidade e ação envolvente que é construída, a narrativa do Dante virando um famoso, fazendo as mágicas até chegar no embate final digno de um puta filme de ação. Rola uma luta estilo X-Men aqui, e isso me pegou de surpresa porque eu esperava ver um terror e tem muito pouco disso aqui. Dentro dessa nova cara do filme, que é a ação e o frenesi, Dante o Grande é excelente e me lembrou um pouco o filme Poder Sem Limites, que é também um found footage muito bom, inclusive se você não assistiu, assista. Só nessa primeira fita eu arriscaria dizer que foi gasto o orçamento do primeiro filme inteiro, os caras apostaram alto dessa vez, e eu entendi que agora a pegada seria outra, o terror é deixado de lado realmente, e isso pode desagradar uma parcela do público, como foi o meu caso. Eu não curti muito essa mudança, todavia eu ainda poderia ter gostado do filme se ele fosse bacana, apesar dessa nova cara, só que o Dante, que foi legal, não ótimo, mas legal, já é em si o melhor curta de todos. Depois daqui é ladeira abaixo. Então, seguindo. Monstros Paralelos é o nome do segundo curta, pela primeira vez trazendo para a franquia a temática da viagem interdimensional, ficção científica pesada. E é também o primeiro curta que a gente vê sendo falado na língua espanhola. O inventor Alfonso trabalha no seu porão incessantemente até que consegue enfim ativar sua invenção, uma máquina que servia como portal interdimensional. Ao abri-lo, ele se depara com o seu outro eu, uma versão paralela, que está vestido exatamente igual, e que também acabara de inventar a sua máquina no seu universo, e aí os dois conversam, maravilhados com a descoberta, porém ainda meio cautelosos, meio reticentes, né? E aí eles decidem então fazer uma pequena troca de universo por 15 minutinhos, só pra darem uma explorada na realidade um do outro, e assim o fazem. Quando o Alfonso começa a andar pela casa da sua cópia, ele começa aos poucos a perceber que o universo que ele entrou é bem diferente do seu e percebe que ele, assim como Marta, sua esposa, estão correndo um grande perigo. Até aqui, onde eu falei, esse curta se mostrava bem promissor, eu adorei a ideia que eles trabalharam aqui, a premissa me interessou muito, e é o que mais se assemelha aos curtas dos outros filmes no quesito de terror. Porém, quando rolam as reviravoltas, que era pra ser o momento triunfal do curta, eles acabam fazendo umas escolhas que deixam a trama um tanto quanto ridícula. Você vira o olho e fala, af, eu não acredito, eu tava levando a sério até aqui e os caras me chamaram de idiota. Lembra aqueles filmes horríveis do cinema C de horror dos anos 90? Pra mim é um grande desperdício. Você já precisa abusar um pouquinho da suspensão de descrença pra aceitar que o cara inventou uma máquina daquelas no porão sozinho. Aí você faz um esforço, acredita, só que aí vem o roteiro e fala, toma otário, aqui é tudo zoeira, não vem levar a sério. Enfim, vamos pro próximo. O terceiro e último segmento se chama Tempestade de Ossos. Um trio de skatistas fazem várias acrobacias enquanto o cinegrafista contratado leva eles para situações cada vez mais perigosas a fim de fazer uns vídeos muito zica, até que decidem ir para Tijuana, onde se perdem depois de comprar fogos de artifício, e quando eles chegam num canal de inundação, local perfeito para as gravações, um deles se machuca e sangra em cima de um grande pentagrama desenhado no chão. E é quando eles são surpreendidos por um bando de cultistas camuflados, dando início a um confronto.
Esse, não consigo nem falar desse sem rir, junto com aquele da floresta do VHS1, formam a pior dupla da série. É muito chato, deu vontade de adiantar pra passar logo. Essa treta deles com a galera satanista dura uns 10 minutos, o negócio é interminável e muito tosco. Não dá nem vontade de continuar comentando esse, Deus que me livre. Police are warning it's a very dangerous situation they are struggling to stay ahead of. There are now reports of 11 fires burning out of control across. Só pra finalizar, voltando pra história inicial, eu tenho que dizer que ela me deixou meio dividido. Por um lado, as cenas são legais, Los Angeles inteira no caos, parece até o final de GTA San Andreas. As pessoas se jogando, carro batendo, helicóptero. Foi muito bem montado, principalmente por um filme independente desses. Só que, por outro, a história é tipo uma casquinha, não tem profundidade nenhuma, nem explicação. A ideia, pô, show. A cidade colapsando por causa da alienação das pessoas, tipo um golpe coletivo através do celular. Só que não faz sentido, só serve pra você ficar contemplando as cenas, esperando o próximo momento em que alguém vai se ferrar de um jeito horrível. Então, resumindo, esse é o pior filme da trilogia. E aproveitando que eu tô com todos os filmes frescos na cabeça, eu posso dizer que VHS é uma trilogia que vai numa decrescente. O primeiro filme é o melhor de todos, o segundo fica ali no meio termo, e o terceiro aqui em último, por ter sido muito bom em algumas coisas e terrivelmente ruim em outras, que me dá mais raiva ainda, então ele ganha uma facada apenas. De qualquer forma, vale muito a pena vocês assistirem todos eles. Se vocês já viram, comentem aí embaixo, complementem o conteúdo aí colocando a visão de vocês. Bora refletir, debater juntos. Se você gostou, compartilha com a galera, ativa o sino. E até a próxima, minhas vítimas. Beijos do Gui, a gente se vê por aí.